E com vocês, Memórias de um Sargento de Milícias, livro do romantismo brasileiro, um dos livros mais bem humorados da literatura brasileira e um dos livros que mais apareceu em processos seletivos pelo Brasil. Né? É um texto muito conhecido, um texto interessante que representa algumas particularidades da época joanina. Por isso que o livro também é aberto da seguinte maneira: era no tempo do rei. Está falando de quem? Dom João VI, que foi o rei que nós tivemos aí. Bom, é o seguinte, o livro é do senhor Manuel Antônio de Almeida, como consta aí para você. Ele praticamente fez apenas esse livro. E no contexto de publicação desse texto, o escritor ele resolveu lançar mão de uma espécie de pseudônimo. Em vez de assinar como Manuel Antônio de Almeida, ele simplesmente coloca assim, autor do livro, um brasileiro. Então isso por quê? Talvez porque o livro ele também destoa um pouco daquilo que é a proposta do romantismo. Quando você pega grande parte das produções românticas aí, no que se refere à nomenclatura que é o romance, que são os romances, que são as produções em prosa, um livro como esse deveria representar as classes abastardas do Brasil. Quando, de outro lado, aqui a gente vai ver uma representação das classes baixas brasileiras. E é um livro que vai zoar, vai debochar de alguns lugares românticos bastante utilizados, como, por exemplo, a primeira declaração de amor. Nós vamos ter uma declaração de amor extremamente bizarra, feita pelo Leonardinho para com a Luizinha. Então, são lugares do romantismo que o livro vai gradativamente colocando em xeque. Tá? Então, por isso que esse livro ele vai ser utilizado, o escritor vai fazer uso de um pseudônimo e não vai colocar o próprio nome dele, porque acho que ele mesmo percebia da possibilidade do livro não ter grande sucesso como em tese deveria ter. Tá? Então, tem um dado muito curioso sobre o autor, Manuel Antônio de Almeida. Ele vai dar o primeiro trabalho, o primeiro emprego a nada mais, nada menos do que o senhor Machado de Assis. Inclusive, a gente consegue encontrar alguns pontos de contato entre Memórias de um Sargento de Milícia e o Memórias Póstumas de Brás Cubas, por exemplo, que é a ideia do leitor incluso. Esse lance do próprio narrador e dialogando direto, abertamente com você, leitor. O nome disso, leitor incluso, tá bom? Beleza, então tá aí o autor do texto, o senhor Manuel Antônio de Almeida, autor de um texto só, o Memórias Póstumas, Memórias de um Sargento de Milícia. Às vezes eu vou dar uma deslizada, possa ser que eu fale às vezes Memórias Póstumas de Brás Cubas, Memórias Sentimentais de João Miramar, porque afinal de contas a gente está diante do primeiro grande livro de memórias da literatura brasileira, é claro que diante de algumas particularidades aí. Então falou de memórias, falou de quem? Falou Memórias Póstumas de Brás Cubas, falou Memórias Sentimentais de João Miramar, mas o primeiro dessa tríade de memórias da literatura brasileira é Memórias de um Sargento de Milícia. Vamos lá então, alguns detalhes técnicos para a gente partir para a análise do próprio enredo, dos personagens, de alguns elementos importantes para nós. Bom, coloquei a estrutura narrativa para você. Primeiro detalhe muito importante que eu chamo a atenção é o seguinte: normalmente um livro de memórias ele é narrado em primeira pessoa. Um livro clássico de memórias narrado em primeira pessoa. Eu pego aí o Memórias Póstumas de Brás Cubas. Quem é o narrador? O Brás Cubas. Eu pego na sequência Memórias Sentimentais de João Miramar. Quem é o narrador? O João Miramar. Eu pego Memórias de um Sargento de Milícia. Quem é o narrador? O Sargento de Milícia. Não. Nós temos o narrador em terceira pessoa. Mas, em tese, um livro de memórias, isso costuma aparecer para nós. Em tese, um livro de memórias, ele tem uma narração em primeira pessoa. Esse narrador, um narrador de um livro de memórias, ele está no final da sua existência e o que ele resolve fazer? Ele resolve narrar tudo aquilo que ele viveu. O próprio livro Dom Casmurro, por exemplo, é um livro que tem um tom um tanto quanto memorialístico. Tá? Então, o personagem ele vai fazer
uma revisitação no seu percurso de vida. Isso é um texto de memórias clássico. Repito, narrado em primeira pessoa, um livro clássico de memórias, em que o narrador está no final da vida e ele resolve olhar para trás e ver tudo aquilo que ele foi. Porém, o nosso livro em questão, ele não é narrado em primeira pessoa. Ele é narrado em terceira pessoa. Por um narrador, inclusive, que eu acho muito interessante. Que narrador? Eu tenho um narrador, moçada, que tem uma pegada um tanto quanto jornalística. Sabe aquela coisa do jornalista tirar uma onda, uma onda com você? Uma onda, às vezes, bem-humorada. Pois é, esse livro ele tem uma verve bem-humorada muito importante para nós. Então, esse tom bem-humorado, ele dá para a gente relacionar a essa pegada um tanto quanto cronista de um jornalista. Acompanhou? Então, eu tenho um narrador em terceira pessoa, né? Então, essa narração em terceira pessoa do Memórias de um Sargento de Milícia nos faz pensar em quê? Nos faz pensar que esse narrador ele vai pegar as memórias de alguém. Quem é esse alguém? Esse indivíduo aqui, que é o nosso grande protagonista. Quem é, professor? Presta atenção nesse slidezinho aqui para nós. Detalhe. Esse indivíduo, Antônio César Ramos, é um português que veio para cá no ano de 1817. Chegando aqui, ele vai ter uma espécie de ascensão também social. Tá? Então, chegando ao ponto de ser nomeado pelo Major Vidigal, o único personagem real, na verdade não é real, né, professor? Mas o único personagem que ele tem uma ressonância no mundo real. Existiu de fato no Rio de Janeiro um personagem chamado Major Vidigal, que é a representação dos primórdios da justiça brasileira. Esse dado é muito importante para nós. Major Vidigal é alguém que de fato existiu. Então, o Antônio César Ramos, português, veio para o Brasil naquela data aí que eu coloco para você, tá? E ele vai ser nomeado de sargento de milícia. Então, eu tenho um narrador em terceira pessoa fazendo alusão a esse suposto sargento de milícia aí chamado Antônio César. Então, esse personagem, essa figura real também, que vai motivar o senhor Manuel Antônio de Almeida a construir o livro Memórias de um Sargento de Milícias. Então, quem é um sargento de milícias? Eu vou comentar isso no final do livro, tá? O Leonardinho, em grande parte do livro não, em algumas parcelas do livro, ele era um granadeiro. E aí, no final do livro, ele vai ascender à condição de sargento de milícia, que é uma espécie de guarda civil naquele contexto, tá? Então, de olho aí, então nós teremos a narração em terceira pessoa, narração essa, que vai explorar a figura do Leonardinho, tá? Que no final do livro ele vai ascender à condição de sargento de milícia. Aqui eu já mostro para vocês a ideia da ambiguidade que existe no título do livro, tá bom? Então, primeiro detalhe, a ideia das memórias, né? Aí eu coloco para você, refere-se o título, né? Refere-se ao herói do livro, Leonardinho, ou ao outro sargento veterano que contava ao autor casos do tempo do velho rei. Então, o título refere a quem? Ao Leonardinho, né? Ou são memórias em que o Antônio César contou para o Manuel Antônio de Almeida e o Manuel Antônio de Almeida narra para nós. Tá? Então, há uma ambiguidade. Eu acho que a própria ideia da noção de memórias confere ainda mais esse teor de ambiguidade do título aí. Tá? Então, essas memórias são de quem? Do Leonardinho ou memórias que o Antônio César Ramos conta para o escritor e o escritor nos narra. Tá? Então, fique esperto aí com essa ambiguidade. Vamos voltar lá para aquela estrutura narrativa aí, né? Então, como eu disse para você, eu tenho um narrador em terceira pessoa, portanto, alguém que não vai fazer parte do rol de personagens, tá bom? Tá bom. Bom, o enredo, ele é constituído de 48 capítulos, capítulos esses muito pequenos, porque o livro
É importante você lembrar também que o livro foi publicado pela primeira vez no jornal Correio Mercantil, sob forma de folhetins, tá? Entre 1852 e 53, publicado sob forma de folhetins. Folhetins é simplesmente um livro que você pega e publica ele em um jornal de grande circulação, tá? Então, o livro ele vai ser publicado pela primeira vez sob forma de folhetins, né? Por isso que os capítulos são bem curtinhos, dá para você ler, reler, etc. e tal. Então, é um romance de jornal, tá? Essa é a ideia do romance de folhetins. Professor, mas por que de romance de folhetins? Moçada, na época publicar um livro é um negócio muito caro no Brasil, porque o Brasil não tinha editora, tá? Então, o Brasil vai passar a pensar em ter editoras a partir de 1808, quando a família real vem para cá. Tá? Então, existe o Pacto Colonial que impossibilitava o Brasil importar alguns recursos da Europa para cá. Tá? Então, o livro é publicado pela primeira vez sob forma de folhetins e somente depois, né, aqui nessa data que eu coloco para você, em 1854, que o livro efetivamente vai ser publicado no formato de livro mesmo, esse objeto de bastante fetiche de minha parte aí. Tá? Então, fica de olho aí. Nós temos, então, 48 capítulos curtos. Normalmente esses capítulos têm uma certa autonomia, tá? É claro que tem um fio condutor que conduz o enredo, mas eles têm uma certa autonomia e o final de cada capítulo ele é caracterizado por uma certa intensidade, justamente para que você, leitor, continue comprando o jornal e continue lendo o livro. Tá? Então é essa a ideia aí, né, da noção de folhetins. A história vai acontecer aonde, Landinho? A história vai acontecer no subúrbio do Rio de Janeiro. Isso também faz com que o livro se destoie um pouco daquilo que é a proposta do romantismo. Pega lá o romance urbano, Lucila, Senhora, vai retratar o que? A fidalguia brasileira, a galera tinha grana. Esse livro não, ele vai mostrar as classes baixas, né? Vai retratar uma parcela da sociedade brasileira que até então não era colocada como protagonista dos textos. Tá? Então, fatos narrados nos subúrbios do Rio de Janeiro. Eu tenho uma personagem no livro que tem muita grana, que é a Dona Maria. Personagem é um negócio que você tem que organizar aí no seu cérebro, tá? As provas gostam de confundir você com esses personagens aí. Bom, tem um dado importantíssimo para nós, tá? Isso aqui foi inclusive tema de uma questão aberta muito bem fundamentada da FUVEST, tá? Segunda fase, questão potente. Eu coloco aí para você que é um tempo cronológico, tá? Porém, acho que é importante a gente ampliar essa discussão aqui agora. A FUVEST ela vai colocar esse fragmento aí que tá para você, era no tempo do rei, e vai pedir para que o candidato ele discuta o tempo cronológico e o tempo ficcional, o tempo não real que existe no livro. Bom, eu vou partir para o mais fácil primeiro, tá? Coloco aí para você que em 1808 a família real ela vem para o Brasil, e esse dado é importante para nós porque o próprio Leonardo Pataca ele estava vindo com a comitiva da família real, não no mesmo barco, né? Mas em vários barcos que vieram da Europa para cá, fugindo, né, do Napoleão. E o barco vem de lá para cá, são mais de 20 mil pessoas que vão desembocar aqui no Rio de Janeiro. Tá? E aí o Leonardo Pataca era uma das pessoas que estavam ali, a Maria da Hortaliça também era um dos personagens, uma das figuras que estavam ali nesse contexto. É claro que tudo no âmbito ficcional. Mas eu quero te dizer o seguinte, o livro ele tem ao mesmo tempo, né, uma relação direta com fatos históricos brasileiros. 1808, eu coloco para você que o Dom João VI chega aqui cagando de medo de quem? Do Napoleão. Então, quando diz era no tempo do rei, ali há uma demarcação temporal muito nítida, que corresponde aos anos de, como coloco para vocês aí, 1808 a 1821, momento esse caracterizado pela fase ou era joanina aqui no território tupiniquim. Ô, professor, que massa, Landinho! Pois é, vamos
avançar mais um pouco. Por isso que o livro diz, era no tempo do rei. Você pensou que é o quê? O Pelé? Você pensou que era quem? O Roberto Carlos? Não, não, não. Quem é o rei que nós tivemos? O senhor Dom João Manuel VI. Beleza? Agora, aí a FUVERJ pediu para o candidato falar também de um tempo psíquico. Não psíquico, mas um tempo real e real, um tempo conotativo. Palavra legal. Quando diz que era no tempo, é importante você conseguir avaliar que a ideia do era tem a ver com o quê? Tem a ver com era uma vez. Então, quando diz era no tempo do rei, indiretamente nós estamos comunicando com o início dos contos de fada. Olha lá. Há muito tempo atrás, numa terra distante, longe da civilização. Então, era uma vez um lugarzinho no meio do nada. Afe Maria. Meu Jesus. Então, na hora que diz era uma vez, o narrador está sinalizando para um tempo ficcional, não é? Então, é por isso que eu digo para você, o era no tempo do rei, é uma expressão análoga, similar a essa aqui que está destacado em negrito para você. Certo ou não? Beleza. Então, essa expressão, ela sinaliza o quê? Uma indefinição deliberada do início dos contos de fada, simboliza que estamos deixando o mundo concreto da realidade comum. Não se esquece disso. O livro, então, vai mesclar o quê? Tempo histórico denotativo real, e o livro vai mesclar tempo ficcional não delimitado. Tá? Então, mescla esses dois universos. Portanto, volta na ideia do tempo. O livro mescla realidade e imaginação. Tá? Então, o livro mescla essas duas possibilidades de tempo temporais aí para nós. Tá? Não fique esperto com esse detalhe aí, que ele é bastante importante para nós aí. Beleza? Beleza, professor. Vamos voltar lá no tempo, então. Esse detalhe é muito importante para nós. Tá? Então, o era, uma vez, dialoga com os contos de fada, que sugere para nós que o livro vai falar de acontecimentos, de feitos que estão no âmbito da imaginação. É uma conotação pura. Só que, ao mesmo tempo, o livro também tem uma relação muito próxima com aquilo que é a realidade histórica e social brasileira, porque está falando do momento, né, joanino aí. Beleza? Então, vamos organizando aí essa estrutura dentro do seu cérebro, que ela é importante para nós. Bom, vamos avançar. Como eu já tinha dito para você, o livro é publicado pela primeira vez sob forma de folhetins, isso é um detalhe importante para nós, né? Isso aqui também eu já tinha dito para você. No livro de memórias faz necessária a presença de um narrador em primeira pessoa, só que a memória de um sargento não é narrada em primeira pessoa. O livro é narrado em terceira pessoa, então a gente não consegue muito bem delimitar quem seria, tá? Assim, ao contrário do que ocorre nas obras de memória, aqui na narrativa é em terceira pessoa, com o narrador onisciente. O narrador sempre o quê? Bem-humorado. Lembra? Tem uma pegada jornalística, cronista, tá? Esse detalhe é importante para nós. Bom, eu coloquei um trechozinho aí para falar do humor, né? Então, tem uma cena que o narrador, quando o Leonardinho, eu já vou percorrer o enredo, não fica surtado não, o enredo é divertidíssimo. Eu tive a oportunidade em São Paulo, numa peça de teatro, baseada no livro Memórias de um Sargento de Milícia. Eu urinei nas carças. Bicho, divertidíssima coisa. O livro não é uma peça de teatro, o livro é um romance, né? Mas passou por uma adaptação, virou uma peça de teatro muito bem produzida, tá? Tem uma cena lá no início do livro, quando o Leonardinho, né, o Leonardo, filho, ele descobre que o pai e a mãe estavam lá brigando, porque o Leonardo Pataca encontra a esposa simplesmente em um momento de adultério. E aí o Leonardinho, enquanto o pai e a mãe brigavam, vou explorar essa cena depois, o Leonardinho vai pegar os autos, né, os litígios, as demandas da justiça. O Leonardo Pataca, o pai, cuidado com isso, para não gerar muita confusão, o pai, ele era meirinho, uma espécie de oficial de justiça. Meirinho. O pai, Leonardo Pataca, enquanto brigava com a mãe, vai presenciar o filho rasgando os processos judiciais. O Leonardo Pataca vai pegar na orelhinha do moleque,
no ombrinho do moleque, dá um beliscão nele e dá um bicudo na bunda do moleque. Pá! O narrador vai falar que ali foi o primeiro voo livre daquela criança. Ele tinha uns 6 anos de idade. Eu já vou voltar no enredo aí. Só estou querendo dizer para você, quando o narrador diz que aquilo ali foi o primeiro voo livre do moleque, isso dá um tom muito jocoso, muito bem-humorado ao romance. Repito, é um romance, beleza? Coloquei um trechozinho para você aí também, aí, ó. Olha lá, ó. O pequeno estremeceu no banco em que se achava sentado, lembrando do passeio aéreo e que o pontapé do seu pai lhe fizera de manhã. Olha lá, passeio aéreo. O moleque, ele voa. Ele voa, o pai dá uma bicuda na bunda dele, o moleque voa, velho. Olha que doideira. Então o livro tem um tom muito, muito bem-humorado. E essa ideia do livro ter um tom muito bem-humorado vai registrando isso para mim. Tem muito estudante que vai querer dizer que esse livro é uma produção do realismo. Não é. O realismo é ceticismo puro. No fundo, as obras do Senhor Machado de Assis, elas escondem um pessimismo absoluto. Aqui nesse livro, ele não é uma produção realista, primeiro por causa da data. Segundo, porque o livro sai o pessimismo típico do realismo brasileiro ou francês, e o livro coloca 600 quilos de sal de uma coisa chamada humor. Tá? Então, 2 argumentos aí, para você jamais falar que esse livro é uma produção realista. Primeiro, a data, e segundo, o livro é caracterizado pela piada, tá? Pela pilhera, pelo tom jocoso, por tudo aquilo que tem de mais de fino no humor brasileiro. Tá aí. O livro é divertidíssimo. O que faz, às vezes, a gente ter um pouco de dificuldade na leitura do livro são os termos bastante aportuguesados, porque, afinal de contas, linguagem é um fenômeno muito associado ao momento em que a obra é produzida. Então, se você quer ter um rendimento bacana no livro, tenta pegar uma boa editora que tenha notas de rodapé, porque essas notas de rodapé vão te ajudar muito no momento da leitura do texto, que é, repito e reitero, divertidíssimo. Já estou partindo para o enredo, já estou partindo para a história. Tá? Então, é um livro bastante bem-humorado, estou fazendo essa introduçãozinha contigo. Essa questão aqui dos costumes históricos, a gente vai falar deles depois, né, professor? Eu não vou perder tempo com isso aqui também não, que eu vou comentando isso ao longo da aula, tá? Então, só dá uma observada no que está aparecendo aí para você. Aqui eu falo aqui das intervenções metalinguísticas que anteriormente eu falei para você, eu disse para você que o nome disso é leitor incluso. Um trechozinho aí. Daqui em diante aparece o reverso da medalha. Seguiu-se a morte da Dona Maria. Não, perdão, aqui não tem o leitor incluso não, tá? Tem momentos aí que vai ser muito mais claro isso, tá? Mas aqui, moçada, esse finalzinho importante para nós, porque ele está comentando, tem um tempo todo reflexões metalinguísticas, e aqui, moçada, é muito bacana esse trecho também, porque o livro, quando a gente vai ver coisas desagradáveis, o narrador fala aí, ó, aconteceu uma série de episódios desagradáveis que eu pouparei o leitor. O realismo, ele já não poupa o leitor de nada que é desagradável. O realista esculhamba, escancara aquilo que nós temos de pior. O Eça de Queiroz, um realista português, ele vai dizer que o realismo é a anatomia do caráter. Tá? Então, enquanto o romantismo é a apoteose do sentimento, aqui não vai ter nada de sentimentalismo, idealizações, porque é um livro, repito, que de maneira bem carnavalizante vai relativizar e quebrar alguns lugares comuns do romantismo. Beleza? Beleza, vamos avançar então, Lantinho. Bom, aqui eu já falei para você, a ambiguidade do título também já falei para você, aqui também eu já falei para você, aqui tem uns detalhes importantes para nós. Cuidado com essas nomenclaturas aí, porque elas vão aparecer para você, elas podem aparecer para você. O livro Memórias de um Sargento de Milícia, ele pode receber inúmeros nomes, vários nomes, vários nomes diferentes. O primeiro que eu coloquei para você, romance de costumes urbanos. Não é um romance urbano, porque um romance urbano, em termos de
de precisão. Romance urbano, ele retrata a elite carioca. Tá? Então há uma representação da elite brasileira, carioca. E o livro Memórias de um Sargento de Milícia, ele tem uma predileção natural pela classe baixa. Olha lá a mãe do Leonardinho, nosso protagonista da história. Ela é a Maria da Hortaliça. Hortaliça não é sobrenome dela, é porque ela é uma camponesa. Bonitota e rechochuda. Nasceu em Portugal. Então, Maria da Hortaliça, olha o nome. Já mostra para nós classe baixa e, ao mesmo tempo, já tem humor aí, pô. Humor. Menina se chama Maria Hortaliça, Maria Salsinha, Maria Cheiro Verde, velho. Isso é bizarro, isso é engraçadíssimo. Então, romance de costumes urbanos. Por que romance de costumes? Porque a vida, no período joanino, a vida da sociedade, da corte brasileira, ela vai ser retratada com uma certa precaução, com um certo detalhe. É isso que eu falei para você. Ó. Vida religiosa, os hábitos amorosos, educacionais, como que era o sistema, como que era a justiça brasileira, tudo isso vai aparecendo no livro de maneira bastante fidedigna, é claro que sempre por meio da ótica de um cronista muito bem-humorado. Muito bom, professor. Outra nomenclatura, então, romance de costumes urbanos, porque o livro é um grande painel da existência das pessoas no Rio de Janeiro, na corte brasileira, no período joanino. Isso aqui eu vou voltar aqui o tempo todo com vocês, tá? Então não fique surtado. Isso vai voltar o tempo todo aí para vocês. Bom, o professor Antônio Cândido, que é um professor fudido, que faleceu há um certo tempo, aí, era um professor da Unicamp, ele vai falar que o livro é um romance malandro. E para te explicar isso, eu vou usar um texto do professor Antônio Cândido, que é a Dialética da Malandragem. Só que isso vai ficar para mais adiante, tá? Mas romance malandro, esse livro ele vai inaugurar, é o primeiro livro que vai representar um malandro brasileiro. Malandro, aí o malandro é a figura, eu vou desenvolver isso melhor com vocês, que fica o tempo todo transitando entre a ordem e a desordem, tá? Então, eu vou explicar isso depois. Então, esse livro é um romance malandro, vou falar disso depois, a Dialética da Malandragem. O livro é um texto do senhor Antônio Cândido para você conseguir entender melhor o que é um romance malandro, tá? E o personagem, ele é um malandro. E tem gente que também que fala que é um romance picaresco. O que é um pícaro? Pícaro é um malandro da literatura espanhola. Literatura espanhola, tá? E aí, um pícaro da literatura espanhola é um cara pobre que vai fazer de tudo, vai esculhambar a vida dos outros para tentar subir socialmente. E aí, é um cara maldoso, tá? O pícaro é um malandro maldoso. E aí, o pícaro da literatura espanhola, quando ele chega aonde ele queria chegar, o que acontece? Ele vira um moralista fudido. O Leonardinho não é um pícaro, porque o Leonardinho ele é ingênuo, ele é meio bobo, não tem maldade nas ações dele. E outra, ele também não quer subir economicamente na sociedade. Tá? Então tudo é piada no Leonardinho. Acho que a gente poderia dizer que é um romance que usa uma linguagem picaresca, uma linguagem bem-humorada, uma linguagem jocosa. Tá? Então, nesse primeiro bloco, eu vou finalizar por aqui e a gente avança daqui a pouco no enredo aí. Beleza? Aquele abraço e até o próximo encontro aí. Bye, bye.